Igreja é Essencial, por Collin Hansen e Jonathan Leeman. Capítulo 4. Por que a pregação e o ensino são centrais? Por Collin Hansen. O que dá a qualquer pregador o direito de se levantar por meia hora, digamos, pelo menos uma vez por semana e reivindicar falar em nome de Deus? Nem mesmo o presidente ostenta tal autoridade. Ninguém acha que um professor de matemática ou de literatura merece esse privilégio. E quantos outros monólogos unidirecionais você encontra regularmente hoje em dia? O que antes era popular, o material de entretenimento itinerante no mundo antigo, dificilmente atrairia uma multidão em qualquer centro de cidade hoje. Muito menos abriria o caminho para uma carreira lucrativa de falar em público. Os pregadores não obtêm sua autoridade de conhecimento superior, poder político ou floreio retórico. Eles a obtêm somente da palavra de Deus. Abre aspas. Prega a palavra. Fecha aspas. Disse Paulo a seu jovem discípulo Timóteo, o pastor em Éfeso. Abre aspas. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Fecha aspas. 2 Timóteo 4, 2. Os pregadores não têm autoridade quando estão avaliando a série mais recente da Netflix. Eles não têm autoridade quando você pede uma recomendação de restaurante. Eles não têm autoridade se estiverem compartilhando opiniões sobre uma teoria da conspiração que viram no Facebook. Eles podem ter algumas opiniões boas, interessantes ou valiosas. Podem dar alguns bons conselhos se você precisar, digamos, de ajuda para encontrar um emprego. Mas obtêm autoridade especial para falar em nome de Deus apenas quando pregam sua palavra. Ninguém é melhor pregador do que Jesus. E ninguém pode pregar uma mensagem melhor do que seu sermão do monte. Sua verdade e seu poder ainda mudam vidas e nos movem hoje. Mas ele também pareceu aos ouvintes originais como algo diferente do que normalmente ouviam dos mestres. Mateus nos diz, abre aspas, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Fecha aspas, Mateus 7, 28 e 29. Os escribas eram os mestres oficiais de Israel. Então, por que as multidões não respeitavam sua autoridade? Porque eles ensinavam seus próprios pensamentos. Eles acrescentavam suas próprias leis à lei de Deus. Jesus, sendo o próprio Deus, ensinava com autoridade como quem escreveu e obedeceu à lei perfeitamente. Quando redescobrimos a igreja, buscamos autoridade divina e não apenas sabedoria humana. Temos sabedoria humana mais do que suficiente hoje. Você nunca teve um acesso tão amplo a ela. Livros de autoajuda dominam as listas dos mais vendidos. Os podcasts prometem fazer você uma pessoa melhor. A internet é uma fonte inesgotável. Portanto, uma igreja que oferece sabedoria humana encontra forte competição. Por que ouvir um pastor local em vez de assinar um canal do YouTube? Por que acordar cedo no domingo em vez de assistir aos noticiários protagonizados por políticos poderosos? Nós nos levantamos e nos reunimos com a igreja semanalmente porque é onde ouvimos o Rei Divino, suas boas novas e seus conselhos para as nossas vidas. Nós o ouvimos falar toda vez que abrimos nossas Bíblias, sim, mas o ouvimos juntos na reunião semanal. Somos formados juntos, como um povo ali. É por isso que a pregação e o ensino são fundamentais para as reuniões de nossas igrejas. Centralizar nossas reuniões em torno da palavra de Deus cultiva a cultura celestial que deve nos caracterizar como um povo distinto, para que possamos assim ser sal e luz em nossas distintas cidades e nações. Com a ajuda do Espírito, você reconhece a sabedoria divina quando a ouve, e não é como a sabedoria humana dos autodenominados escribas de hoje, tão comuns nas redes sociais e nos livros mais vendidos. A autoridade do pregador cobre tudo o que Deus disse, mas não vai além do que Deus disse. Os pregadores podem ser culpados de falar demais ou de falar muito pouco. Isso significa que a palavra é a base, mas também o limite do sermão. Mark Dever frequentemente compara o trabalho do pregador com a tarefa de um carteiro. O carteiro não vai até a sua porta, abre a correspondência, escreve algumas anotações extras, fecha novamente o envelope e coloca a carta em sua caixa de correio. Um carteiro simplesmente entrega a correspondência.
Assim é com um pregador. A palavra nos ajuda a discernir a autoridade adequada dele. Ele tem autoridade para entregar a correspondência, nada mais. Gurus de autoajuda carecem de autoridade porque têm um permanente interesse em lhe dizer o que você quer ouvir. Caso contrário, você não comprará seus produtos nem assinará seus programas. Esses escribas vão além da palavra de Deus e reivindicam a autoridade que não lhes pertence. Eles procuram amarrar sua consciência em questões que não podem ser determinadas apenas pelas Escrituras. Eles podem tentar lhe dizer com quem namorar, em quem votar, em que escola matricular seus filhos ou que tipo de roupa indica piedade. Em todas essas coisas, podem realmente transmitir sabedoria, mas não devemos igualar bons conselhos com a autoridade divina. O sermão não é o lugar para cogitações humanas, mas para o poder divino. Assim diz o Senhor. Em todo o Antigo Testamento, os profetas ecoavam um refrão, abre aspas, assim diz o Senhor, fecha aspas. Eles falavam com autoridade porque Deus lhes confiou sua mensagem. Eles falavam em nome dele. Isso significa que os profetas nem sempre diziam o que as pessoas queriam ouvir. Na verdade, era comum que os reis punissem os profetas quando não gostavam do que ouviam. Por exemplo, o rei Zedequias permitiu que o profeta Jeremias fosse lançado em uma cisterna e deixado para morrer de fome. Jeremias 38, 9. Por que o rei fez isso? Jeremias dissera aos judeus em Jerusalém que, se eles permanecessem na cidade, os caldeus os matariam. Ele estava certo, é claro. Mas não era isso que o rei e seus comandantes militares queriam ouvir. Isso era ruim para o moral. Versículo 2 a 4. Eles culparam o mensageiro para não ter que dar ouvidos à mensagem. Eles preferiam profetas que contavam mentiras confortadoras. Deus, em contrapartida, não se entreteve com a mentira. Abre aspas. Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Fecha aspas. Jeremias 23, 15. Por meio de seu profeta Ezequiel, Deus repreendeu os líderes ou pastores de Israel que mentiram ao povo que foram ordenados a proteger. Abre aspas. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado. Mas não apacentai as ovelhas. Fecha aspas. Ezequiel 34, 2 e 3. As experiências de Israel alertam que, à medida que redescobrimos a Igreja, somos propensos a buscar líderes que nos dizem apenas o que queremos ouvir. E os líderes são tentados a dar às pessoas o que elas desejam, porque é mais fácil ganhar a vida assim. É até possível que os pregadores soem como ousados denunciadores da verdade quando falam asperamente apenas sobre as pessoas de fora de suas igrejas. Eles podem parecer corajosos, mas nunca realmente desafiam as pessoas que pagam suas contas. Na verdade, esse pode ser o maior desafio que a maioria dos pregadores enfrenta. Como eles podem pregar a Bíblia e nada além da Bíblia sem pisar em muitos calos? Como dizer coisas duras e verdadeiras para as pessoas que controlam seus meios de subsistência e podem removê-los, bem como suas famílias, de suas casas e comunidades? Ensine a palavra a si mesmo. Considerando essa tentação para os pregadores, é importante que o restante de nós esteja disposto a ouvir e a atender à palavra, mesmo que nem sempre gostemos ou concordemos com ela de início. Ao redescobrir a igreja, você deve procurar pregadores que não apenas o farão depender deles para percepções bíblicas ocultas, mas também lhe mostrarão como ensinar a palavra a si mesmo. Os melhores pregadores não fazem você se maravilhar com as habilidades deles. Eles lhes mostram a glória de Deus como está em sua palavra. E quando vê Deus dessa maneira, você deseja tanto dele quanto puder receber. Você cresce no anseio de ler e de aplicar a palavra por si mesmo. Então você entra em um ciclo virtuoso. Quanto mais os pregadores o ajudam a conhecer e a amar a palavra, mais você desenvolve esse gosto por si mesmo e uma melhor preferência pela pregação substancial. Esse relacionamento entre pregadores e membros da igreja é a chave para qualquer igreja saudável, porque nunca há apenas um mestre na igreja. Todos nós fomos chamados para ensinar a palavra de alguma forma.
Por exemplo, todos os presbíteros, e não apenas o pregador, devem ser aptos a ensinar, como parte de sua liderança. 1 Timóteo 3:2. Os pais ensinam a palavra aos filhos. Deuteronômio 6:7. Mulheres mais velhas ensinam mulheres mais jovens. Tito 2:3-5. Pense sobre a obra da palavra em uma igreja por meio de pelo menos 4 movimentos. Primeiro, o pregador traz a palavra para toda a igreja. Segundo, os membros da igreja respondem portando a palavra de Deus em suas bocas e em seus corações por meio de cânticos e orações comunitárias. Terceiro, todos os membros da igreja ensinam a palavra a si mesmos. Quarto, e vários membros da igreja ensinam a palavra uns aos outros e à próxima geração. Isso significa que cada membro da igreja foi chamado de alguma forma como aluno e também professor da palavra. Com essa visão da palavra, as igrejas se protegem de um dos problemas mais comuns hoje que os próprios escritores bíblicos previram e enfrentaram. Paulo disse a Timóteo para advertir os efésios que, abre aspas, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, fecha aspas, 1 Timóteo 1:4. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele também advertiu, abre aspas, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, fecha aspas, 2 Timóteo 4:3-4. Vemos então que uma igreja focada na palavra estará menos interessada em suas próprias cobiças, especulações que dão a aparência de conhecimento, mas na verdade indicam tolice. Pergunto-me se Paulo não pensaria que o próprio Satanás criou a internet como uma ferramenta para dividir e distrair igrejas com especulações sem fim. Pense no desafio único do pregador durante o isolamento em alguns lugares do mundo. Ele pode requerer cerca de 40 a 60 minutos de sua atenção esta semana. E isso se a sua atenção não for distraída por crianças, sonolência e mensagens de texto aparecendo enquanto você tenta assistir ao sermão em casa. Mas as redes sociais, os vídeos e os podcasts demandam aparentemente cada momento livre entre trabalhar, dirigir e dormir. Não surpreende que se tenha a sensação de que nossas igrejas não conseguem pensar da mesma maneira. Não estamos priorizando as mesmas páginas das Escrituras. As igrejas que sairão mais fortes após as consequências da Covid-19 serão aquelas que fizeram diferenciação entre a palavra de Deus pregada com poder e as incontáveis outras palavras que competiam por nossa atenção cada vez menor. O que é um bom sermão? Enquanto redescobre a igreja, você pode encontrar uma variedade de estilos e durações de sermões. Você não encontrará na Bíblia nenhuma fórmula clara. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas você ainda consegue perceber as personalidades dos diferentes autores. Paulo não soa como Pedro, que não soa como João. Você pode preferir seus sermões com fervor emocional. Pode preferi-lo com referências abundantes ao hebraico e ao grego. Uma delas ou ambas as abordagens no mesmo sermão podem ser usadas por Deus para nos mover em direção ao amor e à obediência. Você também pode ouvir pregadores debatendo se os sermões devem ser tópicos ou expositivos. Algumas situações podem justificar sermões tópicos sobre uma eleição próxima, uma pandemia global ou uma injustiça racial, para citar apenas 3 tópicos de interesse recente. Mas muitas mensagens em tópicos correm o risco de corroer a autoridade dos pregadores ao tentá-los a contorcer o significado da Bíblia para afirmar seus pontos de vista. É melhor, acreditarmos, fazer dos sermões expositivos a dieta constante da igreja, a qual expõe o texto ao tornar o ponto da passagem bíblica o ponto da mensagem. Como muitos pregadores já disseram, Paulo não ordena apenas que os pregadores preguem, mas que preguem a palavra. A pregação que se move sequencialmente semana após semana ao longo de versículos e capítulos da Bíblia, também permite que Deus, e não o pregador, defina a agenda. Lembre-se de que o pregador é um carteiro que entrega a correspondência. Esta semana vamos aprender tudo o que Deus tem para nós em Romanos 1, na próxima semana em Romanos 2 e na seguinte em Romanos 3.
Quando ouvimos a Bíblia dessa forma, descobrimos que a agenda de Deus não se alinha perfeitamente à nossa. Por exemplo, podem existir tópicos em Romanos que um pregador não tem vontade de pregar, mas lá está o envelope, uma carta de Deus pedindo para ser aberta. Afinal, qual agenda realmente queremos? A nossa ou a de Deus? Seus caminhos são mais elevados e melhores. Isaías 55:9. Devemos receber nossos direcionamentos dele e não do mundo. Algo especial acontece quando você ouve o Espírito falar por meio da palavra de Deus nas ocasiões em que, aparentemente, o pregador está apenas retomando de onde parou na semana anterior. Quando redescobrir a igreja, você provavelmente também irá se deparar com o debate entre sermões gravados e sermões ao vivo e presenciais. Anos atrás, conversei com um pregador especialmente talentoso. Em outra vida, ele teria sido um comediante de stand-up de sucesso. Na verdade, ele estudou comediantes para aprender como interagir com o público enquanto pregava. Ele também entendia os conceitos bíblicos e teológicos com profundidade e podia explicá-los com criatividade para audiências céticas. Sua igreja havia se expandido para vários locais na região e até mesmo no país, transmitindo seus sermões gravados, em vez de apresentar pregadores locais pessoalmente. Nunca esquecerei seu raciocínio. Ele disse que não fazia sentido dar às pessoas um pregador classe B quando elas poderiam ter um pregador classe A, como ele. Se o seu objetivo era acumular muitos seguidores, eu não poderia discutir com ele. No entanto, refletindo posteriormente, percebi que seu argumento funcionava até demais. No cenário que sugeriu, ele não estava competindo apenas com seus pastores auxiliares e estagiários. Ele estava competindo contra qualquer outro pregador, vivo ou morto. Por que não reproduzir gravações de um pregador classe A+, como Billy Graham? E se as igrejas contratassem um ator para interpretar os melhores sermões de Charles Spurgeon? Talvez pudéssemos compor uma chave de torneio do tipo usado para eliminatórias de jogos universitários e pedir aos cristãos que votassem, a cada rodada, em seu pregador favorito, até que definíssemos um orador supremo. Então, ninguém estaria sujeito a um pregador classe B ou pior, nunca mais. Teríamos apenas o melhor, se isso é o que Deus considera melhor para nós. Mas não é. O melhor pregador para você é aquele que é fiel à palavra de Deus. Melhor ainda se ele estiver disposto a encontrá-lo para um café ou visitá-lo no hospital. Há uma razão porque não somente lemos as Escrituras juntos em cada culto de adoração. A pregação exerce a autoridade da palavra de Deus por meio da personalidade mediadora e da experiência de quem ensina, em um contexto contemporâneo com demandas locais e pessoais particulares. O homem que acabei de mencionar pode, na verdade, ser um pregador melhor do que eu, mas seu pregador conhece melhor sua igreja. E isso conta muito quando se trata de aplicar a Bíblia a você e à sua congregação. Certamente, os pastores não podem saber todos os detalhes íntimos de cada pessoa em sua audiência, mas há um motivo por que tiveram dificuldades para pregar para uma câmera durante os isolamentos da Covid-19. Eles oram para sentir o movimento do Espírito em nossas reações à sua pregação em tempo real. Quando eles nos veem face a face, o Espírito traz às suas mentes consolo para nossos infortúnios. Há muitas razões para uma igreja não diminuir as luzes sobre a congregação durante os cultos de adoração como se fosse um concerto ou cinema. E esta é uma delas, para que os pastores possam responder com sensibilidade ao impulso do Espírito no ato da pregação. Tempo e espaço. No fim das contas, pregar não é apenas transmitir informações. Se esse fosse o único objetivo, a pregação já não seria mais o meio mais eficiente de fazê-lo. Poderíamos mudar para vídeos, podcasts ou mesmo apenas livros e acabar com o culto de adoração por completo. No entanto, ouvir o sermão não tem que ver apenas com você e sua caminhada pessoal com Jesus. Também tem que ver com moldar uma cultura celestial e construir uma cidade celestial em sua própria igreja. Tem que ver com construir uma vida juntos. Duas coisas acontecem com o ensino ao vivo e presencial que não podem ser reproduzidas em um podcast com um pastor que você nunca conhecerá pessoalmente. Em primeiro lugar, a congregação e o pregador, juntos, experimentam a pregação como um evento comunitário no tempo e no espaço. Sim, há valor em aplicar um sermão sozinho em nossas reflexões devocionais.
mas há ainda mais valor em aplicá-lo a todos nós como um povo. Juntos, damos vida ao sermão na forma como tratamos uns aos outros ao longo da semana. Além disso, lembre-se de que o pregador definitivamente não está acima de nós. Ele é um de nós e participa conosco em ser moldado conjuntamente pela palavra de Deus como uma nova cidade. O sermão oferece uma visão da palavra de Deus para um povo em particular, em um lugar particular, segundo a aliança que fizeram para obedecer a Deus e amar uns aos outros. Dito isso, em segundo lugar, o exemplo e a personalidade do pregador dão o tom para toda a congregação. Os pregadores, compreensivelmente, ficam assustados quando percebem de que modo suas igrejas assimilarão as próprias fraquezas e os pontos fortes deles. Quando eu estava no seminário aprendendo como pregar, meu professor disse algumas palavras bastante lúcidas. Ele me disse que, ao longo dos anos, minha congregação provavelmente não se lembraria das palavras que eu disse. Antes, Deus moldaria uma igreja por meio de minhas palavras e do meu exemplo de piedade e integridade ao longo do tempo. O caráter e a mensagem do pregador se fundem e, pelo poder do Espírito, os ouvintes são transformados por essas palavras, mesmo que nem se lembrem delas. E isso é comum no ensino, não apenas na pregação. Normalmente, não nos lembramos dos nossos melhores professores apenas por seu conhecimento. Nós nos lembramos de sua sabedoria juntamente com seu dom para se comunicar e seu amor pessoal por nós. Portanto, à medida que redescobre a igreja, procure pregadores que o amem o suficiente para saberem tanto cortá-lo quanto costurá-lo conforme necessário, como um bom cirurgião. Procure aqueles que sabem que sua autoridade deriva do Rei dos Reis, cujas boas novas e conselhos eles proclamam. Eles não querem apenas uma parte do seu salário. Eles pretendem servir de exemplo para você e não apenas impressioná-lo com seu aprendizado e carisma.